Nos anos 80, um homem ficou muito conhecido por ter poderes sobrenaturais e, como foi mostrado até no programa Fantástico, ele era capaz de emitir luzes da sua mão. A gente está falando do famoso Homem do Ha! Como foi a história de Thomas Green Morton, conhecido como o Homem do Ha, da sua ascensão à sua queda? Vamos descobrir. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico e certificado canal de linguagem corporal da América Latina. Soy el fuego que... No episódio de hoje de Desmascarando Charlatões, vamos falar de uma figura muito conhecida aqui no Brasil. Talvez você que está vendo esse vídeo não lembre muito bem dele, mas pode ter certeza que seu irmão mais velho, seu tio, seu pai, com certeza lembram. Eu estou falando de Thomas Green Morton, o paranormal que emitia luzes com a sua mão quando falava Ha! Mas antes da gente seguir pro vídeo, vale a pena lembrar que se você quiser ver mais vídeos como esse, comentados de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. E para treinar todos os dias em análise de linguagem corporal com exercícios reais, me segue no Instagram, @metaforando.vitor, já me segue lá. Sem mais delongas, vamos entender então quem foi o Homem do Ha! Durante a década de 80, Thomas Green Morton, também conhecido como o Homem do Ha, ficou famoso aqui no Brasil e no meio artístico pelas suas habilidades paranormais, chegando a cobrar até mesmo $20 mil por uma energização espiritual. Ele dizia ser alguém dotado de poderes paranormais. Nas palavras dele, era um sensitivo, capaz de produzir luzes, entortar colheres, exalar perfumes de suas mãos, dentre outras coisas. E ali ele contava sempre uma história de como ele conseguiu esses poderes. Na história dele, dizia que canalizou seus poderes quando estava pescando e foi atingido por um raio aos 12 anos de idade. Eu vi nitidamente um raio que fez um raio de luz. Eu levei um choque tão grande que a hora que bateu na ponta da varinha eu fui jogado por alto e para trás, mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura, voei, Isso tornou ele capaz de dobrar metais e inclusive fazia sair perfume das mãos dele, que também produziam um raio sempre que ele falava Ha! Já nesse comecinho, nessa história que ele sempre contava em entrevistas de TV, nós já conseguimos observar um ponto muito forte nos charlatões, que é o quê? Sempre existe uma história inacreditável. Eles sempre contam algo, como eles conseguiram isso, como eles conseguiram aquilo, como que eles aplicam a técnica deles, né? Quando eles estão enganando as vítimas deles, eles sempre tentam fazer uma história inacreditável, né? Contar uma história para que as vítimas olhem para eles e pensem, nossa, essa pessoa de fato é alguém muito importante, eu preciso dar atenção para o que ela está falando. Lembre-se, é atávico do ser humano gostar de histórias. Nós buscamos explicações para eventos. A gente sempre está tentando juntar 1 mais 1 para ver se vai dar 2, ou se no caso vai dar Ha. Então um ponto muito comum é o C3, incoerência narrativa. C3 é o código no protocolo SCANS. Quando você observar alguém te contando uma história que não faz muito sentido, ela não parece ter lógica se você tentar comparar ela de forma real, né, observando a realidade, ela não parece ter lógica, muito provavelmente essa história é falsa. Como exemplo de incoerência narrativa, nós temos uma história recente, né? Algum tempo atrás, um político aqui no Brasil, uma pessoa ligada a figuras políticas, disse que não podia ir a uma audiência porque estava num diagnóstico de câncer, mas não sabia em que hospital que era, muito menos o nome do médico, não lembrava, que simplesmente foi quem disse que ele tinha câncer. Não faz muito sentido, né? Então isso é incoerência narrativa. Se você perceber isso, fique bem atento. Segundo ponto que a gente consegue observar nessa história, né, que o Thomas Morton falava dele ter recebido um raio na cabeça dele, aos 12 anos de idade ter virado o super Shazam, que cobrava $20 mil para atendimento espiritual, é o ponto de histórias emocionais. Um charlatão sempre vai tentar fazer um apelo emocional para você. É muito comum eles vazarem, emitirem ali deflexões. S2 é o código de deflexão no protocolo SCANS. Eles fazem deflexão sempre que vem uma pergunta associada a algo racional. Por exemplo, se você perguntar para um charlatão, mas como que é a sua técnica? Você olha onde, você foca em qual lugar, como que você, a técnica que você aplica quando vai entortar o garfo? Eles vão dizer algo como, eu apenas sinto a vibração, eu falo dobre e a colher dobra, como o Uri Geller fazia. E aí eles já vão para uma história totalmente emocional, porque quando eu tinha 12 anos o raio caiu e ali eu percebi que a minha vocação era ser isso. Percebam que essa é a mesma história que João de Deus contava, né? João de Deus, para quem não sabe, foi acusado e condenado pelo abuso sexual aí de várias mulheres. Nós estamos falando aí de centenas de vítimas pelo médium João de Deus. E ele sempre dizia que não, ele ouviu uma voz quando ele era mais novo, ele entrou numa casa e ali ele baixou ali, e aí ele virou super médium, blá blá blá
blá blá blá. Então perceba que os charlatões têm essa tendência a se exaltarem, mas sempre contando uma história com apelo emocional. Se você fizer uma pergunta direta para eles, de forma racional, eles simplesmente não vão conseguir te responder isso, ou eles vão fazer uma manobra evasiva e sair desse assunto, porque de fato, se eles explicarem de forma racional, você vai perceber que eles estão mentindo. Outro ponto do Thomas Green Morton é que ele tinha o famoso spa espiritual. Era um sítio ali na região de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, onde ele tratava do espírito, né, a energização espiritual de várias pessoas. Muitos famosos apareciam por lá. Ele era visitado nesse sítio lá em Pouso Alegre por várias personalidades do cenário artístico e musical. Dentre eles, alguns nomes como o compositor Tom Jobim, Gal Costa, Elba Ramalho, até o médico Ivo Pitangui, a Baby Consuelo, Sérgio Reis, vários outros famosos iam para lá. E ele já chegou a cobrar até mesmo $20 mil por uma energização espiritual. E aí entra mais um ponto: falta de lógica na narrativa. Se você observar o que era falado sobre o Thomas Green Morton, que as pessoas que conheciam ele, né, iam nessas reuniões, nesses eventos dele, diziam, né, ele se apresentava como alguém totalmente humilde, cuja missão era ajudar. Ele queria ajudar você a ter um estado melhor, queria ajudar a sua energia espiritual. Eu já falei o tanto de Yusukyo Urameshi que aparece nesse canal, é brincadeira, né? É verdade. Muitas pessoas diziam que ele apenas queria ajudar pessoas com os seus poderes. Inclusive, como que você vai ajudar alguém fazendo ali um óleo sair da sua mão, um óleo perfumado? Ainda mais nessa época de corona, meu amigo, só se você exalasse álcool em gel da sua mão, aí ok. Enfim, o cara dizia que queria ajudar as pessoas, queria ajudar o espírito, a espiritualidade das pessoas. E aí ele criou um spa espiritual. E é agora que entra a baita da incoerência narrativa. O primeiro ponto é que, segundo essas pessoas, esse Thomas Green Morton, ele pegava muito bases cristãs. Então ele falava bastante de Deus, né? O Deus associado ao cristianismo. Ele fazia orações, que são bem comuns, né, no cristianismo também. E pensa assim, se você tá pegando a base do cristianismo para pregar uma melhora para outras pessoas, entende-se, pressupõe-se que você tem um conhecimento básico da Bíblia, né, que é um dos principais livros, ou principal livro que rege o cristianismo. E aí, assim, eu não sou lá uma pessoa versada em estudos bíblicos, mas alguma coisa eu sei. E eu sei que tem umas passagens ali, mais ou menos, se eu não me engano, em Mateus 10, que meio que já vão totalmente contra essa ideia dele cobrar $20 mil por uma ajuda espiritual. Por exemplo, em Mateus 10 você tem lá, curai os doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, tal. Dai de graças aquilo que de graças recebestes. Então, se você receber um raio de graça, você não vai cobrar para ajudar as outras pessoas se você tem esse dom. Ali em Mateus também fala, não levarás ouro, nem moedas no seu cinto. E ele tá levando muito mais que isso, tá levando $20 mil por uma energia, um Kamehameha ali, divino. E o segundo ponto é, se eu quero te ajudar, por que eu vou te cobrar $20 mil? Eu não tô te ajudando, eu tô te ferrando, cara. Eu vou te ajudar cobrando $20 mil? Não, eu tô te extorquindo, meu amigo. Se eu quero te ajudar, pô, tá aqui um drops, cara, tá aí, meu, 50 centavos pela balinha. Enfim, esse é um dos pontos incoerentes mais engraçados, né? Que fica difícil entender como que ninguém percebe uma coisa dessa na hora. Realmente são pessoas que estão num estado emotivo muito grande. Inclusive no próprio livro Dangerous Personalities, do ex-agente da FBI Joey Navarro, ele fala ali de um tipo de perfil que se encaixa aqui, que é o famoso ajudador. É uma pessoa manipuladora que gera na cabeça do público, né, da vítima dela, a ideia de que, olha, eu não quero te ferrar, eu tô aqui pra te ajudar. É isso, eu tô aqui pra te ajudar. Mas perceba que esses caras nunca de fato ajudam. O que é ajuda? Você tá mal? Vou te ajudar. Meu, te ajudei, acabou. Se você fala assim, eu tô mal, beleza, eu vou melhorar o seu aspecto agora, o seu problema, mediante um pagamento. Você não tá ajudando, você tá vendendo um serviço, deixe isso claro. Perceba que esses caras sempre tentam maquiar a ideia de que eles estão tirando o seu dinheiro com a seguinte frase: estou te ajudando. Aí a ajuda do cara chegar na cara do maluco e falar, ha! Galera, de grosso modo, o Fantástico foi ali um dos principais responsáveis por fazer a imagem do Thomas Morton ficar uau, né? Ser visto ali como um ápice, um ser humano a ser estudado pela NASA. Eu não tô brincando. Teve até um programa ali que falou sobre o Thomas Green Morton e terminava com uma imagem assim toda linda, uma paisagem, como se ele fosse um ser sobrenatural mesmo. E no próprio programa o Fantástico, algum tempo depois, ilusionistas foram para desmentir, né, para mostrar os pontos onde o Thomas Green Morton estava ali deixando evidente que ele era na verdade nada mais nada menos que um ilusionista. Era só isso. A reportagem especial também contou com o mágico Cronos, que inclusive nas ruas fez coisas incríveis, porém deixando claro a todo momento que tudo eram truques de mágica. Cronos contou como Thomas teria realizado esses truques. Nestas imagens, Thomas está com um grupo de amigos e faz com que um garfo que estava quebrado ficasse intacto novamente. Mas o programa mostra um detalhe. Em determinado momento,
Thomas, distraindo a atenção dos presentes, troca o garfo, substituindo-o por outro. E os focos de luzes coloridas. Cronos repetiu a mágica, utilizando um flash fotográfico e papel celofane colorido. Mas para explicar os principais truques dele, eu chamei uma pessoa que tem muito mais conhecimento na área, conhecimento teórico e prático, e vai desmistificar isso pra gente. É o Nicolas Junqueira, conhecido como Neuromágico. Vamos dar uma olhada no que ele tem a falar sobre os truques, os principais truques do Thomas Green Morton. Olá pessoal, é um prazer estar aqui no canal Metaforando. Meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Agradeço muito ao Victor pelo convite e vamos aí falar do Thomas Green Morton. Thomas Green Morton é a versão tupiniquim do Uri Geller. É um fato que Thomas Green Morton era mágico na sua juventude. Pessoas que conviveram com ele durante a adolescência dizem que ele fazia truques de mágica nas baladas, nas boates da cidade dele. Mas ele não era um bom mágico, aliás, ele não foi, nunca foi um bom mágico. E isso é engraçado porque a gente imagina que essas pessoas que usam truques de mágica para simular milagres e eventos sobrenaturais são excelentes mágicos. Tipo, eles são tão bons que as pessoas acreditam que aquilo é real. Mas isso não é verdade. O que faz as pessoas acreditarem que aqueles truques são reais é a vontade de acreditar que as pessoas têm. A expectativa, a esperança de vivenciar um evento sobrenatural faz com que as pessoas acreditem naqueles milagres. Tanto que, frequentemente, charlatões como Uri Geller, o próprio Thomas Green Morton, até João de Deus, usam truques muito fajutos, muito fuleiros, e conseguem convencer as pessoas de que aquilo é algo sobrenatural. Se eu usasse truques tão mal feitos nos meus shows, eu não enganaria ninguém. Mas as pessoas sedentas de vivenciar uma experiência sobrenatural acabam se convencendo que aquilo é real. Então vamos falar dos truques realmente que o Thomas Green Morton usava. O truque mais conhecido dele, quase que uma marca registrada, assim, quase que a identidade dele, era a produção de luzes, de flashes de luzes aparentemente do nada. Esses flashes de luz que aparecem do nada, nada mais são do que o efeito de um flash de máquina fotográfica. Obviamente são aquelas máquinas fotográficas antigas, se bem que as máquinas de hoje também têm o flash, e é pequenininho aquele flash, você consegue perfeitamente esconder na roupa, né, anexar um fio ali, que você consiga acionar de qualquer lugar, e aquela luz saindo de dentro da roupa dava a impressão de estar produzindo uma luz sobrenatural. Mas aquilo é visivelmente um flash de máquina fotográfica. E, eventualmente, bastava ele usar um papel celofane para mudar a cor do flash e produzir a luz de outras cores. É interessante dizer que os mágicos fazem produções de luzes muito mais impressionantes do que essa que ele fazia. Bem, assim como Uri Geller, Thomas Green Morton também fazia flexão de metais, ou seja, dobrava moedas, chaves, talheres. Tem muitos relatos de pessoas que seguraram uma moeda na mão e quando abriram a mão, a moeda estava torta. Mas claro que ele nunca mostrava antes o que ele estava colocando na mão das pessoas, ou seja, já colocava dobrado. E tem um vídeo dele no qual ele mostra 8 moedas, coloca na mão, fecha a mão e quando abre uma das moedas, dobrou. Mas no vídeo você vê claramente que agora são 9 moedas, ou seja, ele só acrescentou uma moeda dobrada previamente. A moeda não estava realmente dobrando na mão das pessoas. E vale ressaltar que vários mágicos fazem um truque de dobrar moedas. Um mágico muito famoso que apresentou esse número foi o David Blaine, em um dos seus especiais, que inclusive está disponível na Netflix. E obviamente ele também dobrava garfos, ou pelo menos quebrava garfos. Não tem nenhum vídeo dele realmente dobrando um garfo. Tem um vídeo só dele quebrando, mas só tem um pedacinho do vídeo. Mas é um fato que dobrar garfos é um truque de mágica. O Uri Geller já quebrava garfos na década de 70. O que ele fazia nada mais é que pegar um garfo quebrado aqui e colar essas duas partes aqui com galho. Galho é um metal que derrete muito fácil quando ele é aquecido. Então ele ficava aqui colado com galho e tudo que o Uri Geller precisava fazer era esquentar essa parte aqui que o garfo se rompia. Mas mágicos mentalistas apresentam flexão de metais muito melhores do que as que o Uri Geller fazia e muito mais do que as que Thomas Green Morton fazia. E obviamente não tem nada de sobrenatural nisso. Agora, tem um vídeo muito interessante do Thomas Green Morton no qual ele não quebra, ele restaura um garfo quebrado e esse dá pra gente comentar muitas coisas interessantes. Tem um vídeo do Thomas Green Morton que ele pega
um garfo quebrado assim, aí ele segura na posição dele tá inteiro aqui, e aí ele fala que está pensando em um número de 1 a 1000, e pergunta para a pessoa que está com ele, para os amigos dele, se a pessoa sabe em qual número ele está pensando, pede para ela imaginar qual que é o número que ele está pensando. Isso vai ser muito importante daqui a pouco, presta atenção. E aí a pessoa fala um número qualquer, o outro fala também, e aí ele fala para alguém lá, você adivinhou, parabéns, então eu vou te dar esse garfo restaurado. Aí ele se concentra, e o garfo fica inteiro. Como que ele faz esse truque? Bom, tem 2 fatores aqui, um manual e um outro psicológico. O manual é que ele tem, obviamente, como vocês já podem imaginar, um outro garfo inteiro. Então, o garfo inteiro está aqui no colo dele e o garfo quebrado ele está segurando aqui na mão. Até que, no momento oportuno, que eu já vou mencionar qual que é, ele abaixa a mão e volta com o garfo inteiro e continua segurando na mesma posição, como se estivesse aqui segurando pela parte quebrada dele, certo? Então, isso aqui tá aqui, né? Tá pensando no número, isso, daqui a pouco ele volta e continua falando. Beleza. Olhando assim, é tão óbvio que eu troquei, não é? E por que para quem está lá não é tão óbvio essa troca? Por causa de uma coisa chamada misdirection, desvio de atenção. É comum, as pessoas sabem que os mágicos desviam a atenção. Tanto que se fala por aí, né? As mãos são mais rápidas que o olho, o que é uma mentira. A mão não pode ser mais rápida que o olho. O que acontece é que certas coisas que você vê, que o seu olho vê, o seu cérebro não capta ou entende de uma outra forma. Então, misdirection, desvio de atenção, tem muito mais a ver com a percepção do que com realmente você não vê um movimento falso. Frequentemente, quando você vê um mágico se apresentando, você vê os truques dele, você vê, só que o seu cérebro não interpreta ou interpreta de outra forma. Por isso, no meu primeiro DVD, a frase, o slogan era: não importa o que os olhos veem, mas sim o que o cérebro entende. E uma das técnicas que os mágicos usam para desviar a sua atenção é quando vai fazer um movimento falso, faz simultaneamente uma pergunta. Por isso, ele pergunta em qual número que ele está pensando, porque a pessoa tem que buscar a informação. Você está ali acompanhando o que o mágico está fazendo. O mágico te faz uma pergunta, mesmo que seja simples, óbvia, tipo, quantos lados tem um dado? Ou qual que é o seu nome? Ou qual que é o seu aniversário? A sua atenção sai daqui, vai lá no seu cérebro, busca a resposta e traz. São milésimos de segundo? São, mas é o suficiente para que o movimento falso aconteça e não seja percebido, né? Por exemplo, vocês assistem sempre o canal Metaforando? Sempre? Eu também, sempre. Pronto, foi. E esse mesmo conceito de desvio de atenção, de misdirection, é também utilizado para o famoso número dele, é um outro número no qual ele é muito famoso, que é produzir perfume das mãos, pingar perfume das mãos. Existem sim alguns óleos que você pode passar na pele, e quando a sua pele esquenta, ele começa a pingar, né? Ele começa a umedecer a sua mão, a sua pele, né? E começa até a pingar, que fica tudo úmido. Existem esses óleos. Inclusive, tem produtos similares que usam o mesmo princípio, que vocês podem encontrar em sex shops. Mas o Thomas Green Morton nem era tão sofisticado assim. Como eu disse, ele não era bom mágico. Tudo que Thomas Green Morton precisa fazer é colocar a mão no bolso e umedecer a mão. Basta ter uma esponja no bolso, com bastante líquido, qualquer líquido de perfumaria, qualquer líquido que seja gosmento assim e gorduroso, ele coloca a mão no bolso, aperta, umedece a mão e volta. E as pessoas não percebem? Não, por causa do desvio de atenção, do misdirection. Mas é aquela protuberância na cabeça do Thomas Green Morton. Bom, aquilo é muito facilmente reproduzível usando uma daquelas bisnagas de tirar leite que você encontra em qualquer farmácia. Coloca na pele, aquilo suga a sua pele e fica aquela marca. Vai ficar ali meio inchado mesmo. E sim, é bem capaz que ele fizesse isso só para bancar o paranormal. E tem um último truque dele que é provavelmente o mais tosco de todos, que é o carro que se dirige sozinho. Quer dizer, sozinho não, né? Com o Thomas Green Morton no banco do carona. Claro, ninguém vê esse carro começar a andar. A gente só vê o Thomas Green Morton no banco do carona e o carro se dirigindo sozinho. Isso também é muito simples. Basta você colocar o carro de primeira, soltar a embreagem, ir para o banco do carona ali e com o pé esquerdo você consegue ir fazendo o controle ali no acelerador, né? E pisando aos poucos. E com a mão aqui embaixo do volante e mexendo o volante. E parece que você não está fazendo nada, você está no banco do carona, mas você consegue controlar
O carro sim. Claro, não vai dar para você pegar a estrada aí de Minas Gerais até São Paulo, mas dá para você dar uma voltinha no estacionamento ali, fazer um vídeo e bancar aí o paranormal. Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que tenha ajudado aí a esclarecer. E sim, sempre que você vê alguém alegando poderes paranormais, a primeira coisa que vocês devem cogitar é que é um truque, ok? Valeu, pessoal, até uma próxima oportunidade. Valeu, Nicolas, pela participação. Pessoal, já segue o Nicolas, o canal dele tá aqui na descrição desse vídeo, segue ele lá. Por último, a gente tem que entender o seguinte: quando alguém tenta oferecer algo pra gente que aparentemente é muito bom, mas essa pessoa tá cobrando um valor muito alto, porém ela tá dizendo que é uma ajuda, né? Ela não tá deixando claro quais são os termos, quais são os pontos. Meus amigos, tentem ao máximo entender do que se trata. Você pode estar sendo feito de trouxa, literalmente, estar caindo num golpe de um charlatão. Se você perceber que a pessoa está tentando te iludir, está tentando usar linguagem emocional e não racional com você, olhe bem pra cara dela e faça ha, 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 porque nesse canal a gente janta charlatões. boy. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curte e compartilha esse vídeo aqui, se inscreve no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!